Este movimento de arbitragem também torna muito difícil entender o governo. Porque quando você espera que ele esteja na posição A, ele está na posição B. E quando você espera que ele esteja na posição B, ele foi para a posição C. E quando você espera que ele esteja na posição C, ele volta para a posição A. Porque não é o governo de uma das classes fundamentais. Ele não está cumprindo o programa de uma das classes fundamentais. Ele está cumprindo um terceiro programa, que é um programa de uma classe não fundamental, no sentido de que não é uma classe que aponte exatamente para um projeto da sociedade brasileira, ou para a sociedade brasileira, mas é uma classe, ou uma fração de classe, extremamente numerosa. Numerosa o suficiente para dar base a uma força que queira arbitrar o conflito de classes. Está claro? Então, nesta política de arbitragem, que torna o governo difícil de entender, porque quando a esquerda espera que ele cumpra, por exemplo, a pauta da classe trabalhadora, ele não cumpre, mas quando a direita espera que ele cumpra toda a diretriz neoliberal, ele também não cumpre. Então, você não sabe exatamente onde ele está, porque ele está, na verdade, ele está arbitrando ao sabor das diversas correlações de força que vão se dando. Este governo de arbitragem, quando ele se defronta com a nova situação, que é a situação em que a janela se fechou, ele toma uma diretriz nova, que essa diretriz vai se dar em agosto de 2011. E ela é uma diretriz que cria um período que eu chamo de ensaio desenvolvimentista, que vai de agosto de 2011 até meados de 2012, que eu acho que até agora ninguém entendeu bem o que aconteceu, a começar por mim. Por quê? Vamos lembrar de uma coisa, que eu acho que, eu espero que na segunda parte eu possa ouvir vocês a respeito, porque vocês são os atores disso que eu vou mencionar. Em maio de 2011, se assinou um protocolo entre as principais centrais sindicais e a Fiesp. Todo mundo aqui está lembrado disso? Todo mundo está lembrado? Não? Bom, então, o companheiro aqui me disse que não está lembrado, então vou lembrar. Em maio de 2011, CUT e Força Sindical, dessas eu tenho certeza, as outras eu não posso garantir, CUT e Força Sindical assinaram um protocolo de intenções com a Fiesp. O que era esse protocolo de intenções? Ele dizia o seguinte: nós vamos lutar em conjunto, centrais sindicais, a mais importante federação das indústrias do país, para a retomada do crescimento com industrialização. A gente poderia até chamar, na linha da Unicamp, com reindustrialização, já supondo que houve um processo de desindustrialização, com reindustrialização e distribuição de renda. Esse pacto foi firmado em maio de 2011 e pedia o quê? Redução dos juros e investimento produtivo. Os metalúrgicos, eu me lembro bem, os metalúrgicos foram à rua, junto com a Fiesp, em nome disso. Redução dos juros e volta do investimento. Eu esqueci de uma parte importante, intervenção no câmbio para desvalorizar o real e assim proteger a indústria brasileira. Está claro? Muito bem. Então, reparem só, este pacto foi assinado em maio de 2011 e a partir de agosto de 2011, a presidente Dilma fez exatamente o que estava no pacto. Ela fez exatamente o que estava no pacto. Reparem só, em agosto de 2011, o Banco Central, cujo presidente havia sido substituído em dezembro de 2010, depois da eleição da presidente Dilma, por um funcionário de carreira pela primeira vez desde o início do lulismo, o Banco Central começou a baixar os juros, quando o mercado jamais imaginava que isso pudesse acontecer. Foi uma grande surpresa. Foi a primeira vez que o Banco Central atuou contra o mercado financeiro.
E esta atuação do Banco Central foi tão importante que ela se prolongou ao longo de todo um ano em que os juros reais brasileiros caíram a uma taxa em torno de 2%, juros reais, descontado a inflação. Ou seja, o que aconteceu? Pela primeira vez, o lulismo, o governo lulista, enfrentou o núcleo do capital, que é o capital financeiro hoje em dia. Enfrentou de maneira aberta, não só obrigando a uma redução dos juros, como, a partir do início de 2012, fazendo uma campanha pública para que os bancos privados fossem obrigados a reduzir os seus spreads, ou seja, a diferença entre a taxa Selic e o que eles cobram ao fazer empréstimos. Ou seja, não ficou apenas na redução da taxa Selic, que já é fundamental. Foi pressionar os bancos privados a que eles se adequassem ao protocolo assinado pelas centrais sindicais e pelos empresários, que era o quê? Nós precisamos de investimento produtivo. Para isso, o dinheiro precisa ser acessível, a juros acessíveis. Para complementar essas duas medidas, a presidente Dilma teve a coragem de mudar, no primeiro semestre de 2012, as regras da poupança, para que os juros pudessem continuar caindo. Alterou as regras da poupança, que são o investimento mais popular do Brasil, que ninguém tinha tido coragem de mexer. E não ficou só nisso, não ficou só nisso. Além disso, o governo mexeu no câmbio. Desvalorizou o real no começo de 2012 para proteger a indústria brasileira. E começou a taxar o capital especulativo. Em outras palavras, nós estamos em face de uma situação em que um governo de arbitragem parece que adotou um lado. E qual lado foi esse? Foi o lado daquilo que eu chamo de coalizão produtivista. No Brasil, nós estamos, eu penso que nós, no percurso do lulismo, fomos gerando duas grandes coalizões de classe. De um lado, a coalizão rentista, que é basicamente o capital financeiro, e a classe média tradicional. A classe média tradicional brasileira, isso não é óbvio, ela tomou partido do capital financeiro. Ou seja, ela prefere juros altos e um real valorizado para ter ganhos financeiros e para poder comprar produtos importados e viajar e comprar fora do Brasil. Eu acho isso muito mas nós temos que encarar a realidade, né? Então, esta fração de classe, que eu chamo de classe média tradicional, esta fração de classe dá uma base de massa para o capital financeiro. Porque embora a classe média brasileira, no conjunto da população, classe média tradicional, aquilo que os pesquisadores de mercado chamam de classes A e B, seja relativamente pequena, mais ou menos 15% da população só, 15% num país de grande população, um país enorme como é o Brasil, dá uma base de massa. Essa, para não adiantar muito, mas já mencionar, esta fração de classe foi para a rua em junho, junto com outras. E por isso que o movimento de junho é um movimento complicado. Mas, na contramão, então o que é esta coalizão rentista quer? Ela quer um ganho financeiro alto, um real desvalorizado, mesmo que isso implique num país que cresça pouco e que, na divisão internacional do trabalho, seja um país produtor de matérias-primas e não um país industrializado. Ok? Mas na contramão desta coalizão, há uma outra coalizão de classes, que quer um crescimento pela produção, o que implica em crescimento maior, portanto, ganho financeiro menor e investimento produtivo, né, e industrialização. O que é interessante, e eu chamo a atenção para este momento, né, do pacto de 2011, é que
justamente na hora em que esta coalizão produtivista se formaliza por meio desse pacto, volto a repetir, um pacto inédito entre duas frações de classe fundamentais, os industriais e a classe trabalhadora organizada. O governo implementa esta política, com vistas a quê? A retomada do crescimento. Pois bem, o que aconteceu? Aconteceu que o crescimento não veio. Em lugar do crescimento, que havia sido 2,7 em 2011, portanto, um crescimento muito mais baixo que o de 2010, que tinha sido 7,5. Ok? Em lugar desse crescimento voltar para 4, 4,5, que era o objetivo, o crescimento caiu para 1, o que significa em termos per capita nada. Ou seja, o Brasil parou. E por que o Brasil parou? Esse é o enigma. Por que o Brasil parou quando o governo tomou corajosamente, faço questão de ressaltar isso, corajosamente todas as medidas do programa produtivista? Não sei. Não sei. Gostaria que vocês me ajudassem a compreender. Mas eu tenho uma hipótese. A minha hipótese é a seguinte: ouvindo os economistas, ou melhor, lendo os economistas, eu vejo que praticamente todos eles dizem: faltou investimento. Eu fico me perguntando, faltou investimento, então significa o seguinte: o lado empresarial, o lado do capital, do pacto produtivista, não cumpriu a sua parte. Ou seja, não fez o que se esperava. Eu ouvi outro dia, o Clemente até estava presente, uma análise que diz o seguinte: bom, o governo implementou toda a agenda que os empresários esperavam. E quando foi cobrar, mas onde está o investimento? Os empresários disseram assim: não, o governo é intervencionista demais. Nós não confiamos nesse governo porque ele é intervencionista demais. Mas nós intervimos para fazer a agenda que vocês pediram. Pois bem, eu não sei ir adiante disso, mas a minha hipótese é que talvez as diversas frações do capital já estejam tão imbricadas entre si, a fração financeira e a fração produtiva, que na verdade, na hora em que é necessário tomar decisões importantes, eles se unificam. E eu queria acrescentar um elemento, digamos, empírico, para reforçar a minha hipótese, que também é do conhecimento amplo de vocês. É que no final de 2012, a CNI entregou para a presidente Dilma as 101 propostas para aumentar a produção, a produtividade ou a competitividade brasileira. E o que são essas 101 propostas? São propostas que, em última análise, tentam retirar direitos dos trabalhadores, né? Direitos históricos, que estão, de modo geral, consagrados na CLT, em nome de reduzir o custo da mão de obra. E o argumento, que não fica explícito, mas está claro, se a gente lê nas entrelinhas, é o seguinte: nós não temos como competir com os produtos chineses, que são feitos com base numa mão de obra muito mais barata do que a brasileira. Então, o único jeito é reduzir o custo da mão de obra. Agora, eu entendo o seguinte: na hora que esse documento é entregue, isto cancelou o protocolo das centrais com a Fiesp. Porque os empresários disseram: agora a nossa pauta é contra a classe trabalhadora. E eu entendo que a movimentação posterior da classe trabalhadora organizada é exatamente a resposta a isso. É dizer, bom, se vocês agora vão então entrar em cena para retirar direitos, nós vamos entrar em cena para garantir esses direitos e, se possível, para ampliá-los. E aí começa a mudar a conjuntura. E é dentro desta mudança de conjuntura que se dão as manifestações de junho. Eu queria fazer se a Nayara permitir, uma mini propaganda de mim mesmo. Porque no debate que vocês me convidaram ano passado, que
foi em Atibaia, eu fui pegar as minhas anotações que eu preparei para o debate do ano passado. E eu dizia assim, o governo Dilma está com uma aprovação de cerca de 60%. Mesmo assim, se o crescimento não for retomado, a situação vai se complicar. Os reflexos da piora no crescimento estão se dando nas cidades e vão influenciar os resultados eleitorais deste ano. Aconteceu exatamente isso. Se vocês pegarem as eleições para prefeito do ano passado, o que aconteceu nas grandes metrópoles? Em praticamente todas elas, menos Belo Horizonte e, acho que talvez Porto Alegre, Belo Horizonte e Porto Alegre, em todas as outras, a oposição ganhou. Não importa qual oposição. O que é que isto expressou? Uma profunda insatisfação urbana, pelas razões que eu já expliquei para vocês. Nós tivemos 41 mil homicídios no Brasil no ano passado. Isso são taxas de país em guerra. A violência no Brasil está espalhada pelas grandes cidades, de norte a sul, de leste a oeste do Brasil. A situação urbana é insustentável. Não se consegue andar nas cidades. A questão da mobilidade urbana é gravíssima. Não é? Os trabalhadores perdem 4, 5 horas por dia em transportes que praticamente não dá para usar. Então, a mini propaganda que eu quis fazer é essa, dizer assim, olha, não é uma surpresa total o que aconteceu. É uma grande surpresa que tenha acontecido no momento que aconteceu, do jeito que aconteceu. Isso ninguém previu, muito menos eu. Não tenho a menor expectativa de dizer isso. Mas o quadro geral, sim. O quadro geral, sim. E o que aconteceu? A meu ver, de alguma maneira, também incide sobre isso a não retomada do crescimento, porque a população percebeu. Na ciência política, eu durante muitos anos venho estudando comportamento eleitoral, tem uma escola que chama Escola Econômica do Voto, que diz o seguinte, não precisa ser um especialista em políticas públicas para perceber duas coisas imediatamente. Primeiro, se a inflação está crescendo ou se está caindo. E 2, se tem mais ou menos emprego. Todo mundo percebe. Não precisa nem ler jornal. Então, se vocês pegam as pesquisas, vocês percebem que houve uma mudança de estado de espírito no final do primeiro semestre do ano passado. Final do primeiro semestre deste ano. Que tem a ver com o fato de que todo mundo percebe que a economia está patinando e que isto acaba batendo, não é, nas condições econômicas gerais e, sobretudo, na perspectiva de melhora das condições urbanas, que implicam em ter muito gasto público. Muito bem. Então, o que é que foram essas manifestações? Eu acho que foram a expressão, num primeiro momento, disso. Ou seja, manifestações em favor de mais gasto público, no caso, na área de transportes, que se espalhou pelo país, ganhando o apoio, sobretudo de setores de classe média. Num primeiro momento. Sobretudo de setores de classe média. No entanto, ocorreu uma coisa, essa sim, completamente inesperada. Eu nunca vi isso acontecer. Né? É que, na hora que essas manifestações ganharam um certo corpo, que foi depois da grande repressão aqui em São Paulo, do dia 13 de junho, os setores menos, digamos, de esquerda da classe média, perceberam que ali havia uma janela de oportunidade para levar para a rua outras reivindicações. Outras reivindicações. Por exemplo, um combate mais duro à corrupção. Vejam, sobre esse tópico é importante dizer o seguinte, a bandeira da luta contra a corrupção não é uma bandeira conservadora. A esquerda, ela tem uma tradição no Brasil, o PT teve uma tradição